noite. Hoje eu vou conversar com a Heloísa Monteiro Fontes. Ela é vice-presidente do Berço Redenção. Ela, na verdade, é neta dos fundadores dessa instituição, que é o casal Antônio e Ramira Monteiro. O Berço, ele cuida de crianças e adolescentes que foram afastados da família, né, por algum motivo, ou por negligência, maus tratos e outros motivos. Então, vamos lá. Boa noite, Heloísa. Super obrigada por ter topado essa entrevista, viu? Boa noite. A gente é que agradece, viu, a oportunidade de falar um pouco. Falar um pouco do Berço, né? Que existe há 41 anos em Cachoeira. Ele foi fundado em 79, no finalzinho de 79, no dia 30 de dezembro, pelo casal Antônio e Ramira Monteiro. Qual foi a motivação dos seus avós de criar o Berço? Na verdade, instintivamente, eu acho que a minha avó era uma assistente social naquela época, sabe? Ela sempre foi de pegar pessoas que passavam na rua, ela sempre morou aqui na margem, né? Pegava a pessoa que passava na rua, pedia comida, ela dava banho, dava roupa e aí a pessoa seguia. Então, acho que isso era inato nela, de ajudar o próximo. Sim, já estava nela isso, né? Exatamente. E dessa atitude dela para criar o Berço, o que aconteceu? Não, começaram as mães que tinham muita dificuldade, porque a avó era aquela, a Ramira dava cesta básica que não podia, né, assim, sabe, os filhos vendiam brevidade na rua para juntar um dinheirinho para ela fazer as compras dela. Dava coisas para as pessoas que passavam e as pessoas começaram, a dona Ramira, dá para cuidar da minha filha? Dá para cuidar da minha filha? Eu estou sem condição, deixar um pouco com a senhora, depois eu venho pegar, sabe essas coisas de parece parente, né? E começou assim, essa atitude dela de ajudar realmente o próximo. Aí um dia ela falou assim, não, vamos abrir uma casa para criança. Não existia nada de política pública referente a isso. É até isso que eu ia te perguntar mesmo, porque hoje tudo isso é pautado pelo ECA, né? Então, na época que a sua avó iniciou essa ajuda para as crianças que realmente necessitavam, não tinha esse tipo de legislação, né? Não tinha essa legislação. Eu acho que existia comissariado de menores, uma coisa mais tipo para a polícia, sabe? Policial a coisa, não era uma política pública de atendimento à criança carente, não era assim. Não tinha conselho tutelar, né? Nada disso. Então começou desse jeito, as pessoas traziam, não posso criar, e foi, Foi crescendo. Foi crescendo. Vocês me contaram que o Berço, ano passado, passaram por Berço mais ou menos 33 crianças, né? De diversas cidades da região, não só de Cachoeira. Tem criança deixa eu ver aqui, olha, de Canas, Piquete, Silveiras e tal. Isso é porque as outras cidades não têm abrigo nesse sentido de abrigar esse tipo de criança e adolescente? Na verdade, tudo isso depende muito do fórum, né? Da juíza responsável pela vara da infância. Uhum. As crianças, as cidades que não têm o abrigo próprio, eles buscam nas cidades próximas vagas para colocar as crianças deles em situação de risco, né? Uhum. E, por exemplo, quando a gente pegava criança de Canas também, né? Aí a juíza de Lorena intimou o poder público a construir o abrigo. Então, eles fizeram uma construção do abrigo e a gente participou de uma seleção para administrar o abrigo. Então, hoje, Canas fez, então as crianças de Canas voltaram para Canas, elas não estão mais aqui. A gente cuida da administração. Tá, então Canas hoje tem um abrigo similar ao Berço, que é administrado pelo Berço, é isso? Exato. E hoje... Mas atendemos crianças de Piquete, já atendemos, né, quando o Cruzeiro não tinha o abrigo deles, as crianças de Cruzeiro e de Lavrinhas vinham para cá. Tá. Deixa eu até tirar uma curiosidade. Lá em Lavrinhas tem a Mavisol, pelo menos tinha, né? Hoje não funciona mais como... Não tem mais. Mas era mais ou menos igual o Berço, de atender crianças retiradas da família? Era só que eles só atendiam meninas. A Mavisol foi criada pela... Deixa eu ver como é que eu vou te explicar. Você conhece a minha avó, Maricota, né? Ela faleceu esse ano. Uhum. A avó dela criou.
A avó dela, a mãe da Olha mãe só. dela, que é Maria Vieira de Souza, por isso Mavisou, são as iniciais Aham. do nome. Hoje, mais ou menos, vocês têm quantas crianças? Aqui em Cachoeira nós estamos com 14. Quatorze. No Abrigo de Canas tem acho que 8 ou 9. Tá. E só para as pessoas entenderem, as crianças são tiradas, afastadas da família temporariamente por quais motivos? Fragilidade social, seja econômica, seja por tratos, né, Maus ou tratos, maus tratos, negligência. a negligência, o uso de drogas está muito disseminado, certo? Então, as mães, nós temos, a maioria das mães, das crianças que estão aqui, são usuárias. Aham. Agora, é o juiz que determina, né? Essa criança vai ser retirada da família. A Uma primeira família. coisa é assim, quem retira, o conselho tutelar recebe denúncias, recebe informações e vai atrás desses problemas. Aham, Quando elas veem que o problema é emergência, ela retira e traz para o berço. tá. Ela retira e traz para o berço. Aí depois vem toda a papelada, né, de comunicar ao juiz. Existe um processo depois, né? Sim. Mas o primeiro Mas, ato é do conselho tutelar. tá. Mas assim, aquela prática de deixar a criança na porta do berço, entregar para sua avó, isso não existe mais, né? Não, não pode, agora não Pode. pode, pela legislação não pode. É. Em média, as crianças ficam aí quanto tempo? Então, tenho criança aqui com 30 anos, com 22 anos, e uma que chegou com 2 dias e hoje vai fazer 2 anos praticamente. Nossa. Mas quando a criança faz 18, ela, por lei, ela não é obrigada a sair do berço? A sair de qualquer instituição? Mas acontece que os que eu tenho aqui nessa situação, eles têm problema cognitivo. Tá. Frequentam até hoje a PAI, Ah, e a sim. família não quer. A família Mas, não quer criança assim. A juíza falou, não pode ficar. Eu falei, sim. Então, o que a senhora quer que eu faça? Ou eu levo para o fórum, ou eu jogo fora. Fiz assim para ela, né? Não, mas tem que fazer uma outra casa para eles. Eu falei, tá bom, então a gente vai fazer. não tem como Não dá, né? abandonar, né, uma situação Não dessa. dá, não dá. Heloísa, agora as crianças que estão aí, elas podem receber a visita dos próprios pais, ou de avós, ou de irmãos no berço, ou isso é proibido? Somente quando autorizadas pela juíza. Tá. É todo um processo, sabe? Porque as crianças precisam desse tempo longe. Claro que eles sentem falta. As mães, né? Porque pai é realmente quase nenhum, né? Uhum. As mães precisam saber que elas têm que melhorar para receber o filho de volta. Aquelas que realmente querem, elas se esforçam mesmo, sabe? A gente vê, a gente percebe quando a mãe vem, a mamãe tá vendo coisas, está arrumando a sua casa, está arrumando a casa para você, comprou uma caminha para você. A gente vê a vontade. Aham. Agora tem muitos que nem vêm, não adianta. Agora, as famílias que querem adotar, não adianta bater na porta do berço, não é esse o caminho, né? Você tem que entrar na fila de adoção, fazer todo o procedimento, tal. Não é uma escolha, né? Eu chego no berço, eu quero adotar aquela criança. Não é assim que funciona? Não, já houve tempo que as pessoas vinham, isso há muito tempo, vinham, se afinizavam, né, com alguma, tinham uma empatia com alguma criança, aí eles iam ao fórum, conversavam, tudo. Agora, hoje em dia não é mais assim, hoje em dia existe a fila de adoção, é tudo sistematizado, né? Não, Uhum. tem que seguir realmente os trâmites, E tem que ser todos. rigoroso mesmo, né? Porque tem que proteger a Tem. criança, né? Ainda assim, Cláudia, tem crianças que passam por tudo isso, por esse período de adaptação, mora junto, 5 meses, muda de escola, vai para outra escola, chega um ano depois, não quer mais. A família não quer mais. Nossa, gente, que coisa. Eu fico pensando, é como se fosse mercadoria, né? É, Porque comprei, não gostei, não serviu direito, né? devolve, né? É. Agora, quando a criança sai aí do berço, ou por ter voltado para a família, ou ter sido adotada,
Vocês conseguem ter esse contato com a criança depois, acompanhar a trajetória dela? Tem crianças que hoje já são adultas, tal, e que retornaram para o berço para agradecer o tempo que ficaram aí? Não, nós temos esse retorno, mas de várias crianças, né? Hoje, mulheres, homens trabalhando, que mantêm contato. Mas quando uma mãe consegue a adoção, é difícil que ela queira que volte, sabe, para ter contato. Teve uma mãe recente que adotou, ela falou que não queria uma foto do filho dela exposta. Eu acho que quem adota, não sei, agora estou filosofando. Eu acho que corta o cordão umbilical, né? Tipo, É, passado, corta e. eu acho que tem que ser assim, É, sabe? até para ajudar a Que por criança, isso, né, a superar tudo isso. então a minha irmã é muito, é, ela é muito, não é emotiva, ela é muito preocupada com as crianças. Então ela faz tudo para que o período que as crianças passam aqui seja o melhor da vida deles, não o pior. Porque a gente ouve falar em orfanato, ela ouvia, né, orfanato, abrigo, tudo Exatamente, isso, né? É. pensa de uma coisa massificada, né? Não, eles têm a festa de aniversário deles, eles recebem o Papai Noel no Natal, Na sabe? Páscoa É tem normal. festa, né? Na Páscoa tem festa, né? Páscoa tem festa, Dia da Criança, participam de todas as festas das escolas, sabe? Então, é uma vida normal. É uma rotina de uma casa, né? Uma casa saudável, Exatamente. assim, né? É, Qual é a rotina das crianças aí? Elas vão para a escola, tudo bonitinho? frequentam a escola do bairro, né? Elas são transferidas, normalmente quando elas vêm de outros bairros, né, são transferidas aqui para a margem, né? Aham. E frequentam a Ivani, que é assistente social, e a Evelyn, a psicóloga. São chamadas como mães para ver o que está acontecendo, sabe? Respondem por tudo. Então, é família. É. Ô, Heloísa, na questão de médico, vocês contam com voluntários, assim, por exemplo, a criança está com uma dor de dente, vocês têm dentista, tem um pediatra que ajuda, ou tem que contar com o serviço público mesmo? Alguns casos a gente conta com o serviço público, mas a gente tem pessoas tem médicos que nos ajudam muito, sabe? Mesmo assim, um especialista, quando precisa, ele sabe do berço, ou faz desconto, às vezes o exame é de graça, sabe? A gente conta com isso. A gente tem Ah, uma que legal. pediatra que ajuda muito a gente, sabe? Porque chega a criança, ela chega, a gente não sabe como está. Então, o que precisa? A primeira coisa, ir a um médico, fazer toda a batelada de exames para saber como é que está a saúde, né? Como é que está fisicamente, porque a gente sabe que mentalmente não deve estar tão bem, né? Mas tem que cuidar do físico, né? É. Vou te contar uma Mas a gente história. tem muita ajuda. Teve uma vez que eu visitei o berço e tinha uma bebê, sei lá, uns 4 meses, que era filha de os pais que usavam crack. A criança estava tendo abstinência, a gente viu isso. E é de cortar o coração, né? Uma criança, um bebê. Ele tremia, suava, assim. E foi até a Ivani que contou, não, é que ele já foi gerado, né? Com a mãe já usando a droga e tal, e deve ter. Nossa, é de cortar o coração, né? Há pouco tempo, tem um menino que ainda está agora no berço, a mãe também era usuária, e a gente estava com medo que ele tivesse problema de visão, sabe aquela vista parada, que não acompanhava nada, 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 nada. Aí resolvemos ir para médico particular para ver o que podia. Graças a Deus não tem nada, não Ai, que tem bom, nada. é. Já cresceu um pouco mais, então ele está bem. Ai, que Mas a bom. gente fica preocupada, né? Lógico, sem dúvida. Nesses 41 anos de existência do berço, vocês têm ideia de quantas crianças já passaram por aí? Olha, mais de 300 com certeza. Eu até pedi para a Olímpia, que é a nossa assistente administrativa, ela chegou no berço com 30 dias. Hoje ela está Ah, é? Nossa, trabalhando lá. Está que trabalhando lá. bacana. É mãe de família. E eu pedi para ela fazer esse levantamento para a gente ter, né, esse histórico, porque fica muito na memória, daqui a pouco perde, né? Então É. vamos fazer esse levantamento.
uma lista com todos. Heloísa, e o berço hoje vive do quê? Ele conta com recursos públicos do Estado, município e também de doações? Estado, município, conta, mas a gente não pode contar com esse dinheiro só, porque é irrisório perto da despesa que dá, né? Então, a gente tem muita empresa que ajuda a gente. Eu trabalhei em São Paulo há muito tempo, então Você sabe a Escola Poeridomos, lá em São Paulo? Sim, sim. Chegou a conhecer? Conheço Eu de nome. trabalhei lá 30 anos. Ah, é? Eu trabalhei lá 30 anos. Então, eles sempre estão ajudando a gente, faz campanha, sabe? E graças a Deus nunca faltou nada, sabe? Quando a Que gente bom. pensa que vai, ai, não tem mais jeito, aí surge uma luz. E vocês têm um esquema de doação mensal? Quer dizer, quem quiser doar, o que a pessoa precisa fazer para fazer a doação para o berço? Normalmente as pessoas telefonam, tá precisando de alguma coisa, né? A gente fala o que precisa. Às vezes é sabão, às vezes é arroz, cada hora é uma coisa, né? E a gente tem também um carnezinho de sócio, que se as pessoas quiserem se associar, pagar um pagamento mensal, tem um rapaz que ele é voluntário para cobrança, porque normalmente os rapazes que fazem as coletas cobram, né? Ele não, ele é voluntário para cobrar. E não são muitos, mas eu acho que o importante é manter a assiduidade, né? Para que a gente tenha sempre contando com aquilo, né? Tem que fazer uma campanha aí para sensibilizar as pessoas para começar a ajudar o berço, né? Então, assim, só para a gente resumir, uma pessoa que queira ajudar o berço, ela pode fazer uma doação em dinheiro ou em algum mantimento que vocês precisem, ou até de tempo e carinho com as crianças, né? Porque eu fico imaginando, sei lá, uma estagiária de pedagogia que poderia ajudar no reforço escolar, ou contação de história, né? Isso também é válido para vocês? É muito importante, sabe? É muito importante. Já chegamos a ter um convênio com a Unisal para estagiária, foi muito produtivo. É que assim as coisas, as direções vão mudando, né? Muda toda a filosofia também de cada lugar. Mas é muito importante se a gente puder contar com estagiárias para ajudarem as crianças, né? Porque elas já vêm com uma deficiência de aprendizagem muito, né? Tem criança que chega com 10 anos e não sabe escrever, não sabe nada, sabe? Então precisa começar do zero. Imagino. Heloísa, e para a gente terminar, eu queria saber assim, o que você espera dessas crianças que são cuidadas por instituições como o Berço e outras, né, que existem aí pelo Brasil? Eu acho que, pela experiência que a gente tem, o poder público tem que ser mais célere nas decisões, sabe, de adoção, porque esse tempo que a criança passa no berço era para ser uma excepcionalidade, sabe? Ele está vulnerável por um período curto, mas acaba se prolongando em função da morosidade do serviço público. Heloísa, super obrigada pela entrevista. Espero que as pessoas se sensibilizem com o berço e comecem a ajudar vocês, né? Ou com dinheiro, ou com mantimentos, ou com qualquer tipo de produto que vocês precisem, ou até com tempo, né? Com tempo, com horas de doação, né? Com horas de doação. É o tempo, né? Eu A acho pessoa que vai uma vez por semana ajudar, contar história para brincar com as crianças pequenas, contar história, ajudar no reforço escolar, né? Eu exato. acho que é bem interessante isso. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Da sua geração inteira. Trabalho de equipe, viu? É, É um trabalho de equipe, eu estou né? na terceira A gente é geração, que né? agradece. Tá. A gente agradece essa oportunidade de divulgar o berço, né? Divulgar e estamos Tá aí bom. para aguardar as crianças que chegarem e precisarem da gente. É isso aí. Muito Eu obrigada, agradeço. viu? Um Uma boa beijo. noite para você, Um Clara. beijo. Outro. Tchau. Tchau.